Vida Digital, com Vini de Oliveira. Vini, boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde aos nossos ouvintes da CBN. Não se fala de outra coisa. É a tal da boneca Momo aí e como ela estaria assombrando desenhos infantis no YouTube, ensinando inclusive técnicas de se automutilar e até de suicídio. Infelizmente, né, Carla, esse assunto novamente aí em pauta, e é uma pena que a gente esteja tendo que debater isso e como proteger as nossas crianças e jovens desse assunto, que é seríssimo, é seríssimo. Até agora ninguém conseguiu achar o local mesmo. Tem Não. muita montagem viajando aí pelos WhatsApp da vida, mas aí quando a pessoa vai olhar, vai atrás, investigar mesmo, é montagem. No ambiente em que dizem que a tal da Momo tá, ninguém encontrou ainda. Não, o que a gente tem encontrado na internet são pessoas transmitindo o vídeo pelo computador, então ele faz um vídeo de um vídeo, digamos assim. Então são situações que já foram vistas, mas encontrar exatamente a localização, o Google e o YouTube garantem que já rastrearam tudo, não conseguem encontrar, que são os dois maiores bancos de dados de informação hoje na internet. Mas existe todo um outro ambiente onde a gente não tem esse controle desses dados, né? Mas infelizmente a gente não tem como se proteger da situação dessa boneca Momo. Eles dizem inclusive que nesses ambientes deles existem formas de proibir a entrada desse tipo de conteúdo, de permitir. Antes da gente falar que tipo de barreiras são essas, vamos falar um pouquinho sobre a tal boneca, de onde ela vem? Basicamente foi uma obra de arte japonesa, exposta em 2016, e aí por algum motivo alguém teve essa brilhante ideia aí, né, para dizer o contrário, de pegar essa imagem, que é uma imagem, um ícone bem estranho, né, de uma boneca com o rosto esticado, com os olhos muito esbugalhados, um cabelo longo preto. Então é uma imagem que não é uma imagem comum. E diante disso criou essa magia nos grupos de WhatsApp e de YouTube, que estavam transitando informações, ensinando crianças e jovens a se mutilar e com ameaças e alguns fatos que vêm acontecendo de forma conectada. Então um cara já se aproveita da situação e está de repente monitorando umas meninas e começa a conversar com essas meninas, pedindo imagens íntimas. Situações que teve um caso em Pernambuco de uma criança que se enforcou e chegou a se questionar que teria sido a partir dela ter tido contato com essa imagem. Então, algumas situações bem complicadas têm acontecido no nosso redor desde 2018. Então, aí Google, YouTube dizem que não dá para botar esse tipo de conteúdo porque eles têm proteção. Como é que funciona essa proteção? Basicamente, Carla, quando você faz o upload, né? Você sobe uma imagem, por exemplo, o YouTube ele faz vários rastreios, tanto no conteúdo em vídeo como no conteúdo em áudio. Vamos, por exemplo, a gente grava aqui a nossa transmissão e de repente eu boto como música de fundo, o BG, uma música de Anitta, por exemplo. O YouTube ele analisa essa informação e informa, você não tem direito autoral, ou então você comprou essa música para você colocar no seu vídeo. E aí ele bloqueia esse conteúdo. Tá? A mesma coisa acontece com o vídeo, existem vários mecanismos de rastreio do conteúdo em vídeo também, no caso do YouTube. Só que o que acontece é que essas pessoas estão, a proposta que tem sido divulgada, debatida, é que as pessoas estão fazendo inserções pequenas dessa imagem, meio que como mensagem subliminar. Então você não teria controle total. Existem algumas técnicas que você consegue fazer manipulação disso aí. Então, infelizmente, ainda não se tem, o YouTube e o Google afirmam que tem rastreado e que não tem sido dado visibilidade para esse conteúdo, mas efetivamente não acreditamos que não tem esse controle pleno sobre a situação. Vini, de onde surgiu isso? Como começou essa história? De onde veio, sei lá, o primeiro registro de alguém dizendo meu filho estava vendo e apareceu isso? Tem-se notícia disso? Começou a vir a notícia na mídia, principalmente em 2018, né? Logo após o caso da baleia azul, que também tomou uma proporção muito grande, infelizmente perdemos algumas crianças por conta dessa situação da baleia azul, mas o que vem acontecendo que já de um certo tempo, inúmeras competições, inúmeras situações como essa vem acontecendo, divulgadas, sendo se alastrando pelas redes sociais, né? E por grupos de WhatsApp. O que é muito importante é a gente começar a acompanhar o que os nossos filhos, nossos jovens estão consumindo de conteúdo na internet, né? Eu tenho um filho de 5 anos e eu tento ao máximo, é impossível eu conseguir proibir ele de assistir e eu acompanhar 100% do que ele está consumindo,
mas a gente tem que ter uma certa vigilância a respeito desse assunto, né? Pois é, eu estava aqui pensando que não dá para você, pai, eu, mãe, não dá para a gente deixar na conta dos ambientes virtuais, né? É preciso desenvolver os próprios mecanismos de defesa e de vigilância. Tem que ficar de olho no que os filhos estão consumindo. É extremamente necessário, né? No caso de crianças, nós temos uma ferramenta que o próprio YouTube criou, que é o YouTube Kids, que eles criaram filtros que bloqueiam de forma mais rígida conteúdos e tentam direcionar para a idade das crianças. Então, meu filho tem 5 anos, então eu coloco a idade dele lá e o YouTube projeta conteúdos para ele que ele consegue visualizar apenas com esse intuito. Se ele entrar no YouTube normal, a gente já perde esse controle. Esse é um ponto. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado é a forma como a gente deve abordar essas crianças e esses jovens, porque a partir do momento que a gente, de repente, utiliza de agressividade ou não passa confiança para eles podem querer omitir aquilo ali e pode piorar a situação. Então isso é muito sério. Então a forma como a gente aborda um jovem no momento que a gente percebe que ele está, de repente, visualizando um conteúdo estranho, a gente tem que ter muito cuidado para que ele não passe estranheza para ele e tente omitir, esconder e fazer pior nas nossas costas, digamos assim. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de conteúdo que os nossos jovens estão consumindo. E na forma de tratar para não estimular a curiosidade, né? Precisa ter transparência, como em tudo na vida, na relação entre pais e filhos. Precisa ter transparência para que eles se sintam à vontade de dividir tudo com os pais, e os pais também precisam ter calma para conseguir tratar da maneira correta os assuntos, não é, Vini? Porque tem que falar, tem que explicar. Não dá para chegar e proibir. Inclusive os tempos não permitem mais isso hoje em dia, porque tem informação para onde a gente se virar. Então se você se negar a dar uma informação para o seu filho, ele vai achar. E pode não ser no que você acredita, da forma que você gostaria. Então tem que conversar, tem que dizer tudo. Exato. Como nós fomos criados, a nossa geração foi criada de uma forma muito diferente como nós estamos criando os nossos filhos. Então, não porque não e pronto. Exato. Então a gente teve um tipo de criação que a gente está tendo que se reinventar e trocar o pneu com o carro andando, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. É uma pauta muito interessante, muito ampla, de envolver pedagogos, psicólogos, tem essas questões jurídicas também, nosso amigo Jeando também pode debater num outro momento esse assunto. Enfim, é um assunto extremamente rico e sério que nós tratarmos, porque aflige uma grande parcela da nossa sociedade. O que é muito importante é que, do ponto de vista da educação, a gente não pode simplesmente colocar a responsabilidade dos professores nas escolas. Nós, pais, temos que ter controle também nas nossas casas sobre esse assunto, porque cada vez mais com a viralização, com a capilaridade que a internet está trazendo, a gente tem que ter um controle muito sério do que está acontecendo, porque cada vez mais, e a gente tem debatido essa pauta já em algumas semanas, algumas situações que vêm acontecendo ao nosso redor, muito sérias, e a tecnologia, ela proporciona para a gente coisas muito boas, maravilhosas, mas infelizmente também tem muita coisa ruim acontecendo ao nosso redor. Vini, então, nesse caso das crianças, tem os conteúdos por meio do YouTube Kids, né? Os maiorzinhos um pouco, que mecanismos que os pais têm de controle para se defender na medida do possível, né? Do que tem de ruim por aí. Todo o conteúdo que eles visualizam, se a gente na sequência acompanhar, fica meio que rastreado o que eles estão fazendo ali na lateral do YouTube. Então, por exemplo, no YouTube, né? O Netflix tem um controle muito mais rígido, então a gente não precisa nem tocar nessa pauta aí. Tem como bloquear, inclusive. Exato. E como é um conteúdo comercial, é mais restritivo, então é mais fácil para eles controlarem esse tipo de coisa. Não tem como você subir um conteúdo para dentro do Netflix. Mas no caso do YouTube, a gente precisa realmente estar acompanhando de forma muito próxima aos nossos jovens. Vini de Oliveira, obrigada. Até a próxima. Muito obrigado, Carla. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Vamos em frente, pessoal.